Então, irmãos, para quem não me conhece, tá? Eu sou o pastor Ivan Rodrigues, eu queria me apresentar, talvez você é novo aí, né? Chegou agora, eu queria me apresentar, sou pastor assistente aqui. Pastor Isaías é o pastor sênior. Eu quero também te apresentar esse título. Dá uma olhada para cá, se você não olhou ainda. Eu gostaria de falar sobre esse tema com você, que é um dos temas que eu mais amo da Bíblia. E ele é muito encaixado com tudo aquilo que nós estamos fazendo em termos de edificação. Porque o nosso livro, o nosso jejum, ele fala sobre reinar. Amém? E o reino, ele tem uma coisa importante, que se chama autoridade. E eu quero falar com você sobre autoridade para acalmar as tempestades. E se você leu aqui embaixo, eu também quero conectar autoridade com a fé. Amém? E agora a minha pergunta para você. O que você faz quando as tempestades se levantam? Vou dar 2 segundos para você pensar. Alguém já pensou? Eu oro, pastor. É ou não é? Não é? Alguém já pensou. Alguém já pensou assim, não, pastor, eu não oro, eu choro. Eu choro. Mas esse tema, irmãos, ele tem a ver com o aprendizado de Deus, onde nós somos levados a transformar adversidades em glória para Deus. Amém? E é um novo patamar. É um novo patamar para você, como filho de Deus, conhecer e experimentar a autoridade de Deus. Porque a autoridade, ela foi dada para você. Amém? Assim como a salvação foi dada para você. Quantos acreditam que hoje você é portador de salvação? Assim, pastor, onde eu ando, eu sou salvo. Da mesma maneira, aonde você anda, você tem autoridade. Amém? E aí eu pergunto de novo, o que nós fazemos quando as tempestades se levantam, além de orar e chorar? Alguém tem alguma outra ideia? Pastor, esse negócio é complicado. Pela fé, Jesus exerceu autoridade sobre a tempestade. E a resposta dele foi: acalma-te. Amém? A resposta de Cristo foi: acalma-te. E é profundamente espiritual essa resposta, não é, irmãos? Já pensou um homem virando para um mundo tenebroso daquele, falando acalma-te, sem nenhuma expressão, no sentido, cênico da coisa. Ele simplesmente falou. Eu quero ler com você um texto para a gente crescer em autoridade. Aleluia. Lucas 10:19 diz assim, vamos colocar lá, isso. Eis aí vos dei autoridade. Eu quero que você atente que essa autoridade que Jesus teve e tem, ela foi compartilhada comigo e com você. Então, ela reside. Assim como a salvação, ela é residente, com você, a autoridade também é. Pastor, mas como assim? Vem comigo. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo. O que é todo, irmãos? É todo. É completo. Amém? Sobre todo o poder do inimigo.
e nada absolutamente vos causará dano. Esse inimigo, ele significa algo que é hostil ao propósito de Deus na sua vida. Aquela tempestade, ela se levanta quando Jesus está indo ter com um homem lá em Gadara. E ele queria livrar aquele homem do mal. Amém, irmãos? Amém? Então, isso se interpõe no caminho de Jesus e o propósito de Deus. O que Jesus faz? Se livra da tempestade com autoridade. Amém? Está entendendo até aqui? Vou procurar ser o mais didático possível. Um outro texto, Hebreus 4:12. E aqui a gente vai começar a crescer em revelação, em conquista. Hebreus 4:12. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você está imerso em algo que é muito importante. E essa palavra, irmãos, ela é como chuva. Se você entrar na chuva, você se molha. A graça, ela é inevitavelmente molhada. Se você tomar uma chuva da graça, você fica molhado. Pastor, mas e se eu estiver dormindo? Vai ficar molhado. Se você entrar na chuva dormindo, você vai ficar molhado, sim ou não? Você não precisa fazer nada. Deus vai te transformar pelo poder da palavra. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma do espírito. Opa, guarda bem isso aí. A autoridade da qual nós estamos falando, ela não vem da alma. Está entendendo? Ela vem do espírito. E o que faz essa diferenciação? A palavra. Amém? A palavra, ela divide alma de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do cardia, do coração humano. Guarda bem isso aí, vamos avançar. Mais um texto, Efésios 3:20. Aleluia. Aleluia. Está acontecendo algo aqui, hein? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Que opera onde? Então, a autoridade da qual eu estou falando, ela opera em? Isso, ela opera em você. Primeiro, a palavra separa alma de espírito. E depois, esse poder, ele opera no espírito. É que a gente não sabe desenvelopar esse poder, que se faz através da fé. Jesus, ele fez o quê? Ele desenvelopou esse poder e lançou. Pau! Aconteceu. Amém, irmãos? E esse poder eu quero que você guarde. Chama dunamis. Esse poder que opera em você chama dunamis. Amém, queridos? Então, pastor, mas você falou, mas não respondeu a tal da pergunta. Não é verdade? O que fazemos quando as tempestades se levantam? Usamos autoridade espiritual. Mas eu quero trazer 3 pontos para você. Isso é só uma introdução. Primeiro, tempestade se levantou. A guerra se levantou. A luta apareceu. Primeira coisa, consulte aonde está o propósito de Deus. Aleluia. Porque provavelmente essa luta, essa tempestade vai virar glória para Ele na sua vida. Amém? Consulte. Olha, Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê, irmãos? Vem comigo. Isso, você falou.
domínio. O que é domínio? Governo. Só que o governo ele tem um sócio. O governo ele tem um correspectivo dele. Eles andam os dois juntos, que é o propósito. O governo, ele sempre é exercido para um propósito. Então, a Bíblia diz que, na criação, Deus deu governo para o homem, sobre os peixes, sobre as aves, ou seja, sobre aquele ecossistema. Mas isso Deus fez fazendo um homem. Ele soprou nas narinas do homem, e o homem se tornou o quê, irmãos? Você sabe? Alma vivente. E eu vou te adiantar, alma vivente não tem autoridade para nada. Ela precisa de algo mais. Eu e você somos alma vivente, mas nós precisamos de algo mais. O que nós precisamos o que nós precisamos a mais? Propósito. Aonde estava o propósito? No fato do homem poder tomar da árvore da vida. Aí está o segredo. A árvore da vida é o poder que suplanta, que supera as tempestades. Mas o homem, o que ele fez com a árvore da vida? Você sabe? Ele trocou, ele desprezou. Na verdade, ele desprezou Cristo. A árvore da vida, meu irmão, é Jesus. Porque se você toma da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, o que acontece com você? Você vive eternamente, mas você vive o tipo de vida que prevalece contra tempestades. Aleluia. Então o homem, ele ficou capenga. Ele ficou só com a alma vivente e com a autoridade, mas ele perdeu a visão, a perspectiva do propósito. Sabe, irmãos, se hoje no mundo pessoas abraçarem o propósito, elas crescem, elas avançam, elas conquistam. Muitas pessoas que não conquistam no mundo, porque isso é uma coisa perfeita de Deus, é porque elas são alienadas, são vendidas, são desconectadas do propósito. Eles nem sabem por que elas existem, se elas vivem para quê. Então, o diabo, ele trabalha especialmente e principalmente para separar você do seu propósito. Qual a repercussão daquela tempestade na vida de Jesus? Era desviá-lo da rota. Amém? Sim ou não? E foi exatamente isso que aconteceu com o homem. Então, comer da árvore da vida representa capacidade e força para vencer desafios, vitalidade sobrenatural. Aleluia! Significa vida zoe. Então, quando o homem abriu mão disso, não foi à toa. Tá bem? Eu vou te falar por que o homem abriu mão disso. Porque a maior tentação humana é ter o poder de escolher e a liberdade de fazer. Eu vou repetir para você. A maior tentação humana é ter o poder de fazer e a liberdade, é o poder de escolher e a liberdade de fazer fora da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos entenderam? A principal questão, quando a tempestade se levanta, é que a sua alma se levanta junto. Ela se levanta junto para escolher, para definir, para fazer. E isso é uma espécie, irmãos, de afogamento da alma, porque a alma não foi preparada para esse tipo de desafio. Jesus estava dormindo no barco. Ele sabia que tinha um enfrentamento. E ele deu descanso para a sua alma. Ele falou, alma, senta. Senta. Por quê? Porque a nossa alma, ela não é apta, porque ela não tem zoe. Ela tem bios. Alma vivente significa vida biológica. Zoe significa vida que supera problema. Aleluia. Aleluia. E essa vida que supera problema, ela se encontra onde? Ah, pastor, na árvore da vida. Amém? Mas o homem comeu de que fruto? A árvore do conhecimento, do bem e do mal. O que é isso? O diabo, ele é dissociado do propósito de Deus. Quantos entendem isso?
Você entende isso, não? Como assim, pastor? Como assim? O diabo é dissociado do propósito de Deus? Ele é. E ele vendeu essa tranqueira para nós. E nós compramos isso aí. Só que quando você começa a entender que a palavra de Deus, ela separa você desse negócio, você começa a ter a segunda coisa que é mais importante quando se levanta uma tempestade. É tirar a sua alma da jogada. É falar, alma, senta. Por quê, irmãos? Veja, a Bíblia fala que Deus formou o homem. Isso é muito importante. E eu sei que você está comigo. A Bíblia fala que Deus formou o Senhor Deus ao homem. Gênesis 2:7. Como eu tenho muito versículo, talvez eu não consiga projetar todo. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Quando Deus soprou, criou a alma. Mas a alma, irmãos, não é aquele... Eu dei um exemplo de manhã, vou dar de novo. Alguém conhece o Gasparzinho? Fantasminha camarada. Alguém conhece? Pastor, o que é isso? Gasparzinho, isso é da década de 1900 e bolinha. Era um fantasminha que ele era uma alma penadinha, que ele ficava andando assim. Meu Deus, não é disso que eu estou falando, amém, irmãos? Fala, pastor, você não tem um exemplo melhor? Pois é, eu vou arrumar. Não é isso. A alma é o elemento que te proporciona viver nesse mundo. Porque você é um espírito. Depois eu vou dizer que você é o espírito vivificante, no último Adão. Quando você comeu da árvore da vida agora, Cristo Jesus, você se tornou espírito vivificante. Amém? Mas o que é a alma? A alma é essa conexão dos sentidos. E ela serve para várias coisas, mas não para vencer batalhas. Das batalhas ela se afoga. E eu vou te falar, Deus vai tirar a sua alma do afogamento, da depressão, da angústia, da amargura, da tristeza, da síndrome do pânico. Almas afogadas. Como assim, pastor? Veja, o que é essa vida Zoe e esse poder dunamis que eu falei para você? São instrumentos espirituais que nós acessamos pela fé. Porém, lá no Gênesis, nós entendemos que Deus formou o homem, plantou um jardim e pôs o homem lá como alma vivente. Mas o plano de Deus não era só isso. E como alma vivente, Deus colocou o homem no Éden, que é o jardim de delícias. Para que a sua alma foi projetada, irmãos? Para viver no Éden. Quando você entende isso, você percebe o seguinte: Jesus sabia lidar com a sua alma. Davi sabia lidar com a sua alma. Ele dizia, alma, por que estás abatida? Espera em Deus, ainda o louvarei. Então, o seu eu espiritual, pela fé, ele vai posicionar gentilmente a sua alma no caminho que ela deve estar. Se tem alguma coisa que não é prazer, ela deve sentar. Quantos entendem isso? Porque ela não foi feita para esse tipo de coisa. Ela não tem habilitações, capacitações, porque isso vem do Espírito. Então, quando eu falei para você que a palavra de Deus, ela separa a alma do Espírito, juntas de medulas, o que significa isso? Medula, irmãos, ele está falando da medula espinhal. E ela recebe as informações do cérebro e faz com que esses movimentos aconteçam. Essa medula, ela está intimamente ligada com o cérebro. É o melhor exemplo do espírito. O espírito, ele está intimamente ligado com o rei. E o rei, ele tem o quê? Propósitos. E ele comunica esse propósito ao espírito humano, através do Espírito Santo. Você está entendendo como isso funciona dentro de você? Amém? A partir desse momento, se você sabe que você é um eu espiritual, você vai saber lidar com a sua alma, como Jesus.
ele tinha um embate espiritual, o que ele fez? Pegou um travesseiro e falou, vou dar descanso para a minha alma, para o meu corpo. E ali ele estava dormindo. Quando ele levanta como espírito vivificante, irmãos. E é assim que você vai se levantar quando a dificuldade aparecer. Essa possibilidade, ela se abre agora para você e você está encharcado dela, molhado dela. Não tem mais como você sair desse conhecimento, porque ele é espiritual, chegou para você. Mas, pastor, que negócio é esse? Deixa eu te dar um exemplo. Eu fui, nesse mês, em 2 festas extraordinárias que tinha doce. Falei, pastor, você está falando de tempestade, agora você vai falar de doce? Cheguei lá, eu quero te ensinar a lidar com a sua alma, amém? Cheguei lá, doce. Falei, meu Deus, doce. Eu já estou com a minha cota de doce estourada. E eu falei para a minha alma, alma, quem sou eu? Eu, espiritual, amém, irmãos? O eu sou um ser eterno, espírito vivificante, vou para a eternidade, mas eu possuo o quê? O que eu tenho? Nossa, você acertou. Eu tenho uma alma. Como é que eu lido com essa alma que eu tenho? Aí está o interessante, sabe? Se você sabe lidar com a sua alma, você sabe lidar com o seu marido. Você sabe lidar com a sua esposa. Você sabe lidar com o seu filho. Entendeu ou não? E eu falei para a minha alma assim, falei, alma, olha, hoje não vai fazer bem para o corpo a gente comer doce. Então, eu não vou poder comer doce. Falando com a minha alma, escondido, em algum lugar do passado. E eu falei, tudo bem? Tudo bem? Você fala, pastor, isso é papo de louco, cara. Você está doido, pirado. Onde você arrumou isso? É porque o jeito de você lidar com a alma tem a ver com as delícias dessa terra. Tem a ver que ela gosta de prazer, e ela vai sempre se encaminhar para o prazer e fugir do desprazer. Então, quando aparece a tempestade, o que ela faz? Casca no beco, rapa fora, te deixa na chapada, fica ansiosa, nervosa, faz uma tempestade num copo d'água. Essa é minha alma, é a sua alma. É perfeitamente compreensível, irmãos. Mas ela não conhece o poder do Espírito e a autoridade e o governo dunamis. Ela precisa conhecer e ser transformada. Amém ou não? Eu falei para você que eu fui em 2 festas. Pois é. Tem gente aí que vai emagrecer a partir de hoje, amém? Você está sendo curado, curada. Fala, pastor, eu vim aqui para isso, né? Cheguei na 2ª festa, mais intensa ainda no negócio do doce, cara. Quando a pessoa começou a colocar os doces na bancada, eu comecei a olhar e falei, esse eu gosto, aquele ali eu gosto mais. E detalhe, não tinha ninguém, só tinha eu, aquele doce todo. E aí eu pensei, e agora, né? O que aconteceu? Minha alma estava tranquila junto comigo. Ela foi transformada, ela entendeu que ia fazer mal para o corpo. E ela aceitou. Assim como eu quero que você aceite a realeza de Cristo. Ela aceitou. E aí o pessoal comendo doce e tal, e eu de boa assim e tal. Você está entendendo ou não? Se você entende isso, é fácil de você lidar com as pessoas que estão ao seu redor. E se você lida com a sua alma, você consegue lidar com as tempestades, porque você sabe que não é ela. Como assim, pastor? Explica melhor isso. Quantos estão entendendo? Você que não levantou a mão, vou te dar mais um exemplo. Se você for à praia, você vai ver que às vezes tem uma bandeirinha vermelha em algum lugar da praia. Quantos já viram essa bandeirinha vermelha? Para que serve essa bandeirinha vermelha? É para dizer para você não mergulhar ali. Quantos já perceberam isso? Quem é praiano aí sabe, né? Tem bandeira vermelha, coloca a barraca lá longe. Por quê? Porque a água do mar, ela vem. Mas ela tem que voltar, concorda, irmãos? Por onde ela volta? Ela volta num fluxo, mas o fluxo mais forte é onde está mais fundo. E ali forma uma correnteza da água vindo
e voltando. O que significa? Se você mergulhar ali, meu chapa, a água vai te levar. Amém? Mergulhou, tá toda a água do mar está voltando por ali. Você mergulhou ali, ela vai te levar. E se ela te levar, a tendência sua é nadar ao contrário. Por quê? Porque você não sabe o que o bombeiro salva-vidas sabe, o que o Espírito sabe. O Espírito, ele tem uma conexão íntima com Deus. E ele sabe de coisas que a sua alma não sabe. E aí está a razão por que muitas almas estão afogadas na ira, na amargura, na tristeza. Sua alma está se afogando porque ela não sabe o que o Espírito sabe. O que o Espírito sabe, afinal de contas, pastor? Você entendeu, né? Fazendo um paralelo com o bombeiro que salva a vida. O bombeiro, o que ele sabe? Que se o bombeiro cair ali, vamos supor, o bombeiro, ele resolveu mergulhar naquele lugar. O que ele vai fazer? A correnteza está levando para o mar, concorda? Ele vai boiar, flutuar, a correnteza vai levar. Chega um ponto que essa correnteza, ela perde e ela se dispersa. E aí é só você nadar para o lado. Se você nadar para o lado, o que a água vai fazer? A tendência das coisas do mar é o mar jogar para fora. Sim ou não? Pastor, você morou na praia, né? Pois é. Vai te jogar para fora. Então, essa informação, ela é do Espírito. Ela é do conhecimento de Deus para você naquela situação específica. Por isso que sua alma não vence batalha. É para você falar, senta agora. Eu vou estabelecer o propósito de Deus na minha vida e vai virar glória esse negócio. Quem é esse eu? É o seu eu espiritual. Porque a palavra, ela separa o quê? A alma do espírito. E lá no Gênesis a gente perdeu o quê? Justamente a vida espiritual. E nós nos tornamos simplesmente alma vivente. Então, a segunda coisa que eu faço é descansa a alma. Mas ainda tem uma terceira coisa que eu faço quando as tempestades se levantam. O que você faz quando as tempestades se levantam? O que você faz? Primeiro, Deus vai manifestar o propósito de glória na minha vida. Segundo, a minha alma não tem push, cacife, unção, vida para enfrentar esse trem. Então, eu já vou colocar ela quietinha. Terceiro, eu me conecto pela fé ao propósito e exerço a autoridade. A autoridade, ela pode ser ativada por pensamentos, palavras. Então, o dunamis de Deus, ele se encontra em você e não no céu. Pastor, mas não está no céu também? Está. Mas o sistema de Deus funciona reis e príncipes. Funciona mais ou menos assim. Deus quer que você se levante como Davi e derrube esse gigante. Para quê? Para você prosperar e para a glória de Deus manifestar nessa terra. Quantos entenderam isso? Amém? Pastor, o que eu faço quando as tempestades se levantam mesmo? Eu ativo o meu espírito pela fé, baseado no poder da palavra. Está dentro de você. A autoridade de Deus foi dada a você. É personalíssima. Tem a ver com quem você é, com a nova criatura que você nasceu de novo. Amém? Então, diante da tempestade, Jesus trouxe paz para aquela tempestade. Irmãos, é impressionante. Você acha mesmo que a alma vivente consegue ordenar a uma tempestade para ela parar? Então, tira a alma vivente da jogada. Mas como assim, pastor? Eu não entendi ainda. Lembre que a palavra de Deus, ela fala que nós devemos ser o quê? Didáticos. Amém ou não? Eu estava para vir de Goiânia. E uma das coisas que eu amo fazer na minha vida é voar. Porque a minha profissão tem a ver com isso. Quando eu estava trabalhando no secular, eu trabalhava justamente com avião. Então, eu amo, sabe, eu faço um retrocesso, assim, fico olhando, tal. Eu amo voar. Mas eu tinha que fazer um voo de Goiânia para cá. Então, eu vou orar. Amém, irmãos? Quantos, quando vão voar, vão orar? Amém? Mas você não vai deixar a sua
alma se afogar naquele voo. Como assim, pastor? Sua alma está tentando se afogar porque ela não tem informação de que ali é uma corredeira. Se você mergulhar, a corredeira vai te levar. Sua alma vai se afogar de pânico, de medo, de tudo naquele voo. Mas não acontece comigo, mas eu vou orar, pelo amor de Deus, amém, irmãos? Vai voar, eu vou orar. Sempre foi assim na minha vida. Eu entrei para orar, entrei no lavabo, que eu estava numa casa, entrei para orar. Quando eu entrei, o Espírito Santo falou assim, ó, veja bem, isso não é alma vivente, isso é espírito em conexão com o Espírito de Deus. Ele falou, eu vou te levar para São Paulo, você vai decolar de Goiânia, você vai pousar em segurança em São Paulo e você vai pregar domingo para mim. Você entendeu isso ou não? O que aconteceu com a minha alma? De posse dessa palavra, o Espírito Santo falou para mim como eu estou falando para você, no meu espírito. Isso tem a ver, irmãos, com essa conexão da medula com o cérebro. Por isso que divide. Juntas de medula. Pastor, eu nunca ouvi falar dessa medula. Pois é, está na Bíblia, para você entender. O cérebro dá o comando. A medula, ela viabiliza esse comando. Amém? Então, a medula representa o seu espírito ativado pela fé na palavra que foi liberada para você. Para mim foi liberado o seguinte, você vai decolar, porque eu vou te levar, você vai pousar e você vai pregar. O que aconteceu com a alma? Prazer no voo. Ah, que prazer. Senta, alma, por favor, você vai voar. Amém? Você está sendo curado hoje de medo de avião. Provérbios 8,15. Por meu intermédio reinarão reis e príncipes decretam justiça. Provérbios 8,15. Provérbios 8,15. Por meu intermédio reinam os reis e príncipes decretam justiça. O que é justiça? Livramento, vitória e prosperidade. Irmãos, Deus trabalha nesse sistema de nobreza com seus filhos. E Ele espera que isso aconteça na sua vida e na minha vida. Que você receba, como Davi, a nobreza do Espírito. E tire a sua alma do lugar da falta de informação, da falta de unção, da falta de vida. Pastor, agora eu quero casar. Nossa, eu olhei para aquela pessoa, gostei. Beleza? Até aí normal. Não é normal? Gostei. Ok. Esse é um primeiro passo. Mas esse gostei, você vai gostar mesmo? Ou você vai se decepcionar? Quem sabe isso? O Espírito? Digo, o Espírito. Isso, você está comigo. Eu lembro que quando meu filho era pequeno, ele tinha por volta de 5 a 6 anos. E eu entrei com ele no mercado. Você sabe como é que é criança no mercado, né, irmãos? A criança fica deslumbrada. Aquele colorido, aquela coisa toda, a criança fica pirada no mercado. E ela fica lá, né, você fica puxando a criança, ela pega uma coisa, aí você põe ela no carrinho e tal. Não é assim? Amém? Pois é, o meu filho olhou para um item lá e falou assim, pai, eu gosto disso. Aquilo marcou a minha vida para sempre. Marcou a minha vida. Porque eu fiquei olhando para ele assim, imagina, você falando para Deus, Deus, eu gosto disso. Eu gosto, eu vou viver bem com essa pessoa. Esse emprego é para mim. Meu Deus, marcou a minha vida, porque eu falei assim, pega que você gosta, meu. Esse é o Espírito de Deus. Ele só está esperando dizer, é para você. Eu separei para ti. Pode ir. Aleluia. Glória a Deus. O que o homem abriu mão desse amor carinhoso e confiante? Falei, o meu filho confiou em mim para me perguntar o que ele queria, se ele gostava daquilo ou não. Meu Deus, que impressionante isso.
Assim sou eu e sou você. Nós vamos perguntar para Deus, Deus, isso é de Deus? E a comunicação de Deus, ela vai vir. Sabe, irmãos, não basta você subir nesse púlpito e pregar uma palavra. Você precisa saber se é exatamente isso que Deus quer que você faça. E eu sei por convicção que é exatamente isso que Deus quer que eu fale para você hoje. Segunda Coríntios 5,17 diz, é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo, irmãos, e elas falam assim, não, pastor, mas eu não consigo. Eu concordo. Eu falo, é verdade, você não consegue não. Sabe por quê, irmãos? É importante você ser sincero e entender. Alma vivente. É preciso que nós nos tornemos especialistas em entender a alma vivente. A alma vivente é isso. Ela não quer nenhum desprazer. Ela foi feita para viver no Éden. Então, quando ela vê uma tempestade, um desafio, o que ela faz? Ela recua e dá um passo para trás. Mas ela não sabe exatamente a glória que aquela decisão vai provocar para Deus. Quem sabe isso? O Espírito. E eu falo para a pessoa, você não quer orar? Ora. Depois você volta e conversa comigo. Porque a pessoa ora, o que acontece? Ela volta e fala assim, não, que isso, eu estava enganado. É Deus mesmo. Deus tem isso aí para mim. Amém, irmãos? Então, a partir desse momento, você entendeu. E eu não posso viver com a minha alma se afogando. Eu preciso dessa comunicação com o Espírito. E eu já comi da árvore da vida. Então, a grande tentação é que o poder, e quanto mais a pessoa cresce, quanto mais os casamentos evoluem, quanto mais eu me torno importante, e etc., mais essa possibilidade esse poder de escolher cai para a minha alma. Por isso que você vê, às vezes, pessoas vão crescendo, elas vão se tornando pessoas assim, do outro mundo, no sentido de parece que o cara é um ET, meu Deus me livre, cara. Por quê? Porque mais essa possibilidade vai andando e mais ele vai se desconectando daquilo que é esse amor que a nossa alma precisa. Que amor é esse? É um afeto. Irmãos, nós estamos falando de Cristo, amém? Eles rejeitaram Cristo. Eles rejeitaram a cruz de Cristo. Porque você sabe que a Bíblia fala o seguinte, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. O que é isso? Negue-se a si mesmo. É abrir mão do poder que o diabo lançou, impregnou a vida do homem. De escolha e fazer conforme ele quer. Da forma que ele quer, com quem ele quer, na hora que ele quer. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O que é ser como Deus? Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero, e não se mete na minha vida não, senão vai sobrar para você. Isso é alma vivente. Sempre foi, sempre será. Mas você é essa pessoa? Não. Você é espírito vivificante. Porque o primeiro Adão foi feito alma vivente. E o segundo Adão, árvore da vida. Ele entrou na sua vida. Amém? Pastor, o que precisa fazer? Uma vez eu conversei com um médico sobre suicídio. Ele falou, Ivan, se um suicida, se você tivesse segurado seu amigo por 40 segundos, ele não teria se suicidado. Ou seja, o suicida, ele tem um desejo de suicídio, mas lá dentro ele tem um desejo de vida. Mas ele fica envolvido com aquilo na sua alma e ele acha que aquilo ali é a solução para tudo. É um engano. Aquilo é a solução da alma, não é a solução do espírito. A solução do espírito é governo, é autoridade. É a solução de Cristo. Agora, eu queria falar para você de um outro personagem que exerceu autoridade, Josué. Até aqui você entendeu, amém? Deixa eu ver, levanta a sua mão assim, fala, eu entendi, pastor. Eu vim aqui para isso, para você entender. Irmãos, não tem mais, você está estragado para esse negócio de alma. Acabou.
É igual água. Você está numa chuva e você foi molhado. E a sua alma, ela vai ser livrada do mal. Porque reis, eles reinam. Reis estabelecem propósitos. E príncipes decretam justiça. É você. Você foi formado nova criatura para decretar o propósito de Deus na sua vida e na vida dos outros. Decretar significa estabelecer. Justiça significa livramento. Decretar a justiça significa livramento. Você foi livrado? Sim ou não? Amém? Mas dentro de justiça, que é a justiça de Cristo, que está em mim, está em você, dentro da justiça de Cristo, não tem só livramento, tem vitória, que o Espírito tem habilidade para conquistar. E tem prosperidade, que o Espírito tem habilidade para conquistar. Amém ou não? Então, esse é o pensamento de Deus, esse é o coração de Deus em relação a você. Agora, olha que interessante, Josué 10, 12. Qual foi a resposta de Josué para uma batalha que ele precisava vencer? Entenda bem, irmãos, a sua alma, ela tem capacidade de discernir que precisa vencer, mas ela não tem os elementos nem a provisão de Deus para vencer. A vitória, ela depende de alguns elementos que você e eu precisamos. E Josué, ele viu isso. Então, a Bíblia fala que Josué 10, 12. Isso é importante. Isso, aleluia. Rapaz, esse menino da projeção é maravilhoso. Jesus amado, isso é maravilhoso. Josué 10, 12. Então, Josué falou ao Senhor. Normalmente, quando a batalha se aproxima, é isso que nós fazemos. Nós oramos, falamos ao Senhor. Não é verdade? E Deus pode resolver, sim ou não? Pode. Jesus falou, né? Se eu pedir, o Pai me manda mais de 12 legiões de anjos. Se ele pedisse, o Pai ia mandar e ia resolver. Que circunstância era essa? Da crucificação. Ele estava para ser crucificado, e ele falou, se eu pedir, o Pai vai resolver. 12 legiões de anjos, irmãos, é um poder absurdo. Um anjo matou 185 mil pessoas numa batalha. Uma legião são 6 mil soldados. Multiplica 6 mil por 185 mil, vai dar a população da Terra hoje. É um número astronômico, porque o poder dunamis, ele é um poder de um exército. Então, Jesus, ele falou com o Pai, e Josué, ele falou com Deus. Mas olha que interessante, então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol. Está percebendo que tem um homem falando com um astro de última grandeza da galáxia? Você não percebeu isso? Irmãos, um homem está falando com um astro, o principal astro da galáxia. Ele está falando, eu vou te prender. Meu Deus! Você acha que sua alma tem poder para isso, sim ou não? Se você falou não, tira ela da jogada, que agora não é o momento dela. Fala, alma, não é o seu momento. Vai ter outros momentos para você, agora não é mais. Agora é o Espírito. Então, Sol, detente em Gibeão, e Lua no vale de Aijalon. E o que aconteceu? O sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse. Nem antes, nem depois dele. Nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem. Por quê? Propósito. Porque o Senhor pelejava por Israel. Essa fé a sua alma não tem definitivamente. Ela não sabe que o Senhor peleja por você. Ela não sabe e ela precisa dessa informação que vem do Espírito
para que ela possa se acalmar, para que a sua alma, seus sentimentos, as suas emoções, o seu pensamento possa parar. Ela precisa disso desesperadamente, e você tem isso para dar, porque você é nova criatura. E se você não for nova criatura, você pode aceitar Jesus aí onde você estiver, e você vai ter esse espírito vivificado dentro de você. Agora, em Atos 3,6, eu só estou falando coisa que não tem páreo para a alma. Não tem condição. Tira da jogada. Senta. Fala para a sua alma, senta. Não é o seu momento. Deixa que o Espírito vai agir. O Espírito está agindo em você, meu irmão. Você acha que essa obra que está sendo feita na sua vida é obra de homens? Ela é obra espiritual, daquele que te ama. Sabe como ele te ama? Ele te ama como uma criança. Sabe uma mãe amamentando uma criança? Essa é a melhor visão do afeto e da ternura do Espírito Santo para com você. Sabe quando uma mãe está amamentando uma criança? Ali é só ternura, é só afeto. Quem já teve essa experiência? Muitas pessoas já tiveram. Quem já viu isso acontecer? Por quê? Porque esse é o tipo de amor que o homem abriu mão. Um amor de afeto, de carinho, de serviço. Nós abrimos mão disso. Para quê? Para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero. Não se mete na minha vida que você não tem nada a ver com ela. Isso é alma vivente. Amém? E é normal. É assim mesmo. Mas eu e você precisamos nos conectar com esse Espírito que nos ama, para que a nossa alma seja transformada e ela possa estar concorde com as coisas que nós precisamos que ela esteja, e que ela não venha morrer afogada na angústia, na tristeza, na injustiça. Amém ou não? Você hoje se levantou nessa autoridade. Ela é totalmente sua, ela pertence a você. Veja, Atos 3,6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho. Olha onde está a raiz do milagre. O que eu tenho. Repita comigo. O que eu tenho. Isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Esse é o poder que eu li com você lá no versículo. É o poder dunamis de Deus. Ele atua interiormente e exteriormente. Interiormente é quando ele está só aqui com você. Então, Josué, ele falou com Deus. E aí, o negócio começou a mexer. E depois, publicamente, ele expôs. Entende ou não? Ele é interior e exterior. Então, irmãos, nós temos que bombardear essa atmosfera. Nós temos que soltar os torpedos da glória de Deus para cima dessas dificuldades. Eu e você, a gente tem que impregnar aonde nós estamos dessa palavra de comando. Essa situação vai se reverter em nome de Jesus. É daí que vem esse poder, o que eu tenho. Mas é muito importante que você entenda que você comeu da árvore da vida. E agora governo e propósito estão unidos. O governo de Deus e o propósito de Deus estão unidos dentro de você. Então, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu dunamis que opera em nós. Então, eu comecei te perguntando, o que você faria se uma tempestade se levantasse contra você? E você pode dizer: pastor, eu exerceria autoridade e moveria poder dunamis para cima dela. Você entendeu isso ou não? Vai vir o rolo compressor do Espírito Santo, vai atropelar tudo, meu irmão. E a glória de Deus vai se estabelecer na sua vida.
Sabe quando você tem uma convicção, todo mundo em volta de você manifesta sentimento, medo, pavor, dúvida, mas você tem uma conexão neural com Deus, visceral, e você começa a pôr esse negócio para rodar. Aonde, pastor? Entra no teu quarto em secreto, ora ao teu Deus que está te ouvindo, e Ele vai falar. Ele vai falar. Você está em outro patamar. Deus espera de você uma resposta para a glória dEle. Você está em outro nível. Então, não é só falar, é falar e dizer. Josué falou com Deus, mas ele disse para o sol e para a lua. Ele disse. Pedro, ele simplesmente não olhou o homem e falou, Senhor, abençoa, livra ele do mal. Ele disse, anda. Agora, você vai sair daí por aqui agora, aí vai começar a repreender o sol, a lua, fazer tudo parar aí? Não. Por quê? Porque isso funciona de acordo com o propósito de Deus. Eu lembro que eu estava fazendo uma mudança muito importante. E aí o irmão trouxe uma caminhonete, mas a caminhonete não tinha cobertura. E eu comecei a pôr os móveis ali em cima da caminhonete. Quando eu saí, que eu olhei, eu senti uns pingos assim. Sabe como é que é mudança, né, irmãos? Amém? Já fez mudança? É caótico. Eu senti uns pingos assim, olhei para a caminhonete e falei, meu Deus, vai cair água em tudo, vai empenar todos os negócios. Jesus, e agora? Aí eu comecei a entrar em pânico. Você fala, pastor, você vai pregar aqui, mas você entra em pânico. É claro que eu entro em pânico. Todo mundo entra. Mas alguma coisa dentro de mim falou, por que você não repreende essa chuva? Eu falei, o quê? É mesmo. Aí tinha um irmão que ele estava de manhã hoje aqui, que ele sabe. E vários irmãos que estavam comigo concordaram. Eu falei, em nome de Jesus, não vai chover. Ô, nuvem, vai embora. Sai, vai embora, sai daqui, em nome de Jesus. E voltei lá para fazer a mudança. E a gente fazendo a mudança e tal, e começamos a andar no carro, e lá vai, nada de chuva. O negócio estava assim para cair, ó. E nada. E lá vai nós com os negócios. Tá. A gente entrou no condomínio do irmão. O que aconteceu lá fora? Bum, caiu água. E água. Eu saí pela garagem assim, ó, só para ver a chuva. Eu falei, tá vendo? Falei para você não chover. Se não choveu, pode chover agora. Vai ter gente que vai acontecer aqui. De manhã eu preguei isso. A irmã falou assim, não, pastor, já aconteceu isso aí comigo. Amém, irmãos? Sim ou não? Aleluia. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia, 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 aleluia. Eu sei que você foi encharcado nessa noite do bem do Senhor. E Deus me falou que muitas pessoas aqui estão sendo libertas da ansiedade. Muitas pessoas aqui estão sendo libertas de pânico, de medos que são incontroláveis. Muitas pessoas aqui estão sendo curadas agora, pelo poder do Espírito Santo, da palavra que está sendo liberada como água. E olha, irmãos, você fala, pastor, o que eu preciso fazer? Nada. Você não precisa fazer nada. Nada. Porque a palavra em si, ela é viva e eficaz. A palavra em si não volta vazia. Ela realiza o que ela precisa. E essa palavra, ela realizou em você o que ela precisava realizar, o curso completo da palavra. Amém, irmãos? Você se expôs ao curso completo da palavra. E isso vai produzir realidades espirituais na sua vida. Esse exercício, ele já está em você e ele vai acontecer. Vai ter momentos que você vai lembrar disso e você vai falar, espera, alma, aquieta, para. Não é o seu momento agora. Lá no seu casamento, você vai, quando você estiver lá para explodir, você vai falar, opa, peraí, que negócio é esse? Peraí, quem manda nesse negócio aqui? É você, alma vivente ou é espírito vivificante? Espera lá.
Espera, calma e deixa o Espírito fluir. Amém, irmãos? Eu gostaria de chamar o time dos sonhos aí do louvor, o grupo do louvor. Eu quero que você aceite essa realeza. De manhã eu não fiz esse apelo, irmãos. Quero que você fique de pé. Eu quero fazer um apelo para você. 1 Samuel 18:3 fala o seguinte: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a própria alma. Sabe que amor é esse? É o amor do Espírito. É esse tipo de amor que eu e você estamos imersos. É um amor de ternura. É um amor de serviço. É um amor que se importa muito com você. Esse tipo de amor o Espírito Santo tem por você. Jonatas representa o Espírito Santo. E despojou-se Jonatas da capa e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi, irmãos, ele aceitou a realeza. Ele não era da realeza, assim como eu e você não éramos. O que nós éramos? Alma vivente. É isso que nós éramos. Mas Jonatas, ele aceita a realeza do Espírito, do governo, somado com o propósito. Ele aceita isso. Eu quero te fazer esse apelo, que você aceite essa realeza. Porque à medida que você aceita essa realeza, você não vai ter sua alma se afogando mais. E outra coisa que eu quero te pedir. Nós vamos louvar a Deus. E esse poder que eu falei para você, ele literalmente se manifesta pela fé. Eu quero te desafiar nessa noite a desenvelopar, a tirar um embrulho e ativar esse poder com a sua fé. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? É necessário, irmãos, revelação na palavra. Sabe, eu vou te falar uma coisa. Nada faz a sua alma se curvar. Nada. Nem uma bomba atômica. Você pode falar para a pessoa assim: olha, senta, estou te mandando. Ela senta, mas ela fala: dentro de mim eu estou em pé. Não tem páreo para a sua alma. Mas a revelação do Espírito. A revelação. Sabe, quando Jesus ordenou aquela tempestade, quando Deus te usar para você ordenar essa tempestade que pare, as pessoas que estavam ao redor falaram: quem é esse homem? E eu quero te dar um testemunho. Muitas vezes aconteceu isso comigo. E vai acontecer com você. Eles vão falar: quem é esse homem? Quem é essa mulher? Porque o Espírito vai fazer. Mas sabe, irmãos, Deus não está economizando virtude. Não está economizando unção. Não está economizando coisas boas que aconteçam na sua vida. Ele está disposto a compartilhar. O rei precisa de príncipes. Príncipes decretam, príncipes estabelecem, reis governam, definem propósito, príncipes executam os propósitos do rei. Oh, Jesus é o rei. Ele virá e se assentará no trono de Davi nessa terra e governará com príncipes, e príncipes estabelecerão e decretarão a justiça. Você foi chamado, meu irmão, para decretar livramento, para decretar vitória. Oh Espírito, para decretar prosperidade, para estabelecer o bem do Senhor. Sabe, meu irmão, num momento como esse,
Eu já coloquei várias vezes a minha mão mesmo na minha cabeça, porque eu olhava para o lado, não tinha ninguém, zero, só eu. Eu colocava a mão na minha cabeça e eu falava: Deus, faz os seus anjos ventos e os seus ministros labareda de fogo, labareda de fogo, labareda de fogo, labareda de fogo, fogo, fogo. O desespero pela glória, pelo mover, para livramento na vida das pessoas, para suprimento, para que as suas almas saiam da miséria e entre na justiça, na nobreza, no fluxo do poder. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, se você é uma pessoa dessa, você olha para o lado, você não tem ninguém, mas você tem o Espírito, e Ele vai agir, Ele vai te livrar, Ele vai te prosperar. Espírito vivificante. Aleluia. Aleluia. Sabe, a Bíblia fala: Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas dunamis, mas poder, amor e moderação. Esse espírito que você tem, ele é seu, foi te dado. E lá em 1 Coríntios 15:45, está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente. Você não está no primeiro Adão. O último Adão, porém, foi feito espírito vivificante. É aí que você se encontra. É aí que você se encontra. As pessoas vão te conhecer, e elas vão conhecer o espírito vivificante. Elas vão ser curadas, saradas, libertas, prosperadas, porque você está em Cristo, porque você tem essa conexão. Sabe, irmãos, eu estou vendo aqui, o Espírito está me falando, tem gente aqui que está realmente sendo tocada por poder. Está acontecendo algo aqui, agora. E você tem o direito, a liberdade de se conectar com Deus e receber dele tudo aquilo que você precisa. Pastor, eu quero casar. Mas aí você vai falar que nem meu filho: mas eu vou gostar? O Espírito vai falar sim ou não para você. Pastor, eu quero um ministério. O que eu faço? Espírito, Ele está aí. Ele é em você. Ele vai fazer. Sua alma não é apta para isso. Tira ela da jogada. Lança a mão da fé agora. É agora. É agora que vai acontecer isso aqui, meu irmão. Vamos